Boa noite a todos. Quero desejar boas-vindas para quem eu ainda não tive a oportunidade de ver. Somos muitas pessoas, então, à medida que o tempo for passando, nós vamos nos cumprimentando no decorrer desse processo. Vou começar falando, enfim, prestando solidariedade às vítimas das enchentes em São Paulo. É muito triste perceber a negligência do Estado e do município. Eu tenho dito constantemente que o que se pratica não é negligência, não é esquecimento, não é alienação, mas sim a necropolítica, que é a política da morte. Existe um objetivo muito claro quando não se utiliza recursos que eram destinados para para garantir que as pessoas não tivessem suas casas invadidas e esses recursos não são aplicados. Porque as chuvas, afinal de contas, as chuvas são previsíveis. Nós sabemos que há de chover, nós sabemos que há de transbordar. O que não é previsível é que os governos e o Estado seja tão ausente nesse sentido. Agora, tão previsível quanto as chuvas que caem do céu são os discursos de boicote e de estigmatização da população em relação às pessoas LGBTs. Sabe por que eu falo, Tenente Coimbra, que isso é transfobia? Eu falo sobre estrutura e institucionalidade, porque à mesma medida que projetos negativos em relação à população trans passam, projetos afirmativos eles não têm tramitação na casa. Eu tenho falado de um projeto que se chama Transcidadania, que está sendo julgado como mérito numa comissão que deveria julgar constitucionalidade. Eu falo, por exemplo, de uma lei antidiscriminação que foi novamente hoje, com voto contrário na Comissão de Direitos Humanos, que fala sobre discriminação em relação à população LGBT em estabelecimentos públicos. Quando eu falo de LGBTfobia, eu falo exatamente disso. É extremamente e é diretamente proporcional. À medida que projetos excludentes avançam, projetos afirmativos não avançam. Uma vez que nós entendemos sim, porque afinal de contas, nós temos o polegar opositor, né, e um telencéfalo altamente desenvolvido, a gente sabe, por sermos humanos, a gente sabe muito bem que existe preconceito, que existe estigmatização e que existe a expulsão de determinados grupos de pessoas a partir das suas condições, sejam elas étnico-raciais, sejam elas de gênero ou de orientação sexual. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa acertar para entender quando eu falo sobre o que é transfobia ou até mesmo racismo, do ponto de vista estrutural e institucional. Agora, falando sobre a competência para legislar, em nenhum momento eu disse ou eu acho que nós não temos competência para tal. Eu acho que nós temos competência para tal desde que sejamos profundamente avalizados por especialistas ou pessoas que possuem um profundo conhecimento técnico sobre determinados assuntos. Este assunto é um deles. Não existem estudos conclusivos. É certo que não existem estudos conclusivos. Então, por que essa casa precisa determinar uma legislação que vai dar um recado, porque esse é um recado muito mais político do que efetivamente de reparação, um recado político de que pessoas trans não são bem-vindas também nesse lugar. Uma população que, eu repito, 90% está em situação de prostituição, 90% em situação de prostituição, que foi expulsa de casa, do mercado de trabalho e, consequentemente, da família também, e que efetivamente não estão nos esportes. Quando você fala população trans nos esportes, de verdade, eu conheço uma, que é a Tiffany. Eu conheço uma. Não sei quem são outras pessoas trans que estão em atividades de alto rendimento aqui no Brasil. Eu acho, sim, incipiente, acho, sim, que é um recado político negativo num cenário de ódio e de violência que já vivemos. Contrariando, aliás, reiterando isso, enquanto não há estudos conclusivos, nós temos sim orientação do Comitê Olímpico Internacional, que tece sobre o tema, e inclusive a União Internacional dos Ciclistas, que se reuniu agora no dia 30 de janeiro e disse o seguinte: a União Internacional de Ciclistas teve uma reunião agora na Suíça no dia 30 de janeiro. Em reunião da UCI,
que foi feita na Suíça, uma revisão dos critérios de elegibilidade para a competição na categoria correspondente à identidade de gênero organizada pelo Comitê Olímpico Internacional. Os novos regulamentos entrarão em vigor em 1º de março de 2020. São projetados para incentivar atletas trans a competir na categoria correspondente a seu novo sexo, garantindo condições equitativas para todos os atletas nas competições em questão. E aqui tem uma série de critérios, que ele deve provar seu nível sérico de testosterona abaixo de 5 nanomols por pelo menos 12 meses antes da data da elegibilidade, solicitação ao gerente médico indicado pela União dos Ciclistas Internacional, pelo menos 6 semanas antes da data da primeira competição, avaliação de documentos por uma comissão de 3 especialistas internacionais independentes, enfim, entre outras determinações. O que eu quero dizer, o Comitê Olímpico Brasileiro também, o que eu quero dizer sobre isso é que é uma pauta, sim, efetivamente, que causa inúmeras indecisões, inúmeras dúvidas, mas que nós efetivamente, e não são os critérios, me desculpe, mas não são os critérios e os argumentos que você acabou de usar aqui, que podem ajudar a definir isso quando há uma comunidade científica, que eu acredito séria, principalmente dos esportes, tratando disso no âmbito a qual se deve. Uma outra coisa que eu acho interessante é que a comunidade desportiva, eu circulei muito por esses meses por conta desse tema. Eles e elas têm inúmeras pautas. E a pauta que não aparece é a presença das pessoas trans nos esportes. A comunidade desportiva está falando dos alojamentos, está falando do incentivo dos esportes nas escolas, as mulheres cisgênero estão falando do comportamento das federações, quando essas mulheres estão grávidas, estão falando da volta delas para o esporte, ou seja, há inúmeras demandas e inúmeras injustiças e coisas a serem reparadas dentro do esporte, mas eu tenho certeza que não é a população trans que está fazendo essa balança se desequilibrar. E isso é nitidamente um recado político para a sociedade. É um recado, mais uma vez, de que a população LGBT não é permitida ou não é bem-vinda em alguns espaços. Não adianta a gente falar de respeito a partir de uma teoria. Nós não estamos falando de teoria, estamos falando de práticas desconstrutivas em relação ao rompimento da discriminação, preconceito e estigmatização de algumas pessoas. Eu acho que é sobre esses termos que nós poderíamos começar a elaborar sobre esse tema. E de forma alguma eu estou aqui sendo categórica ou tentando definir e pontuar e dar um ponto final nessa discussão, mas nós não temos argumentos científicos suficientes para fazer tal separação, para produzir mais uma asepsia em relação a uma população, repito, extremamente vulnerabilizada. Agora, ao mesmo tempo que essa população está exclusa de determinados espaços, como universidades, assembleias legislativas, câmaras municipais, escolas, etc. e tal, essa população ela está na rua, principalmente as mulheres trans se prostituindo. Agora, me digam vocês, por que essas mulheres estão lá, engrossando um mercado absolutamente precário de trabalho, vulnerabilizando seus corpos, porque há quem consome. Agora eu fico muito indignada com isso. Quem consome? Quem consome esses corpos em situação de extrema vulnerabilidade? Eu garanto a você que são as mesmas pessoas que olham para a gente em lugares como esse, ou em lugares de sociabilidade saudável, e viram as costas e cospem nas nossas caras. É sobre isso que estamos falando. É sobre um recado político que essa Assembleia vai dar não só para o país, como para o mundo, em relação à exclusão e à pontuação de mais um espaço que uma população que já está extremamente vulnerabilizada não pode acessar. Repito, não existe número de pessoas teis suficiente para que possamos debater sobre a presença delas ou não no esporte, porque nós não estamos nesses lugares. E vocês estão falando especificamente das mulheres trans. Quando são os homens trans que passam por processos terapêuticos, vocês querem que eles concorram com as mulheres cisgênero?
É óbvio que eles vão ter mais força porque eles passam por um processo hormonal que faz com que eles fiquem mais robustos e tenham uma disposição e massa muscular maior do que as mulheres transgênero. Então, assim, realmente é um tema muito delicado. É um tema delicado, mas o fato e a lógica e a constante é que da primeira vez nessa legislatura, nos primeiros dias em que eu fui aqui ameaçada de forma subjetiva, outras travestis de forma subjetiva, de sair do banheiro arrastada a tapas e se chamar da polícia, essa fala corrobora uma porção de outras em relação à nossa exclusão, como a da amiga agora em Maceió, e entre outras situações. Entre outras situações, cada vez mais que a gente caminhar para a exclusão, nós estamos caminhando para a violência, nós estamos caminhando para um profundo conflito e não vamos sair do abismo social, da falência social que estamos adentrando desde os períodos mais históricos. Essa proposta de que nós avaliemos isso e que possamos, eu me disponho com o coração muito aberto a produzir outras discussões, a partir do momento que a comunidade científica trouxer outras considerações sobre o caso. Sou a primeira pessoa a aderir a isso. Me senti muito triste e muito enganada quando nós tínhamos combinado uma audiência pública, inclusive eu em parceria com Altair Moraes, para ele trazer metade das pessoas da audiência e eu trazer uma outra metade para falar sobre o assunto e, no entanto, essa audiência, ela não aconteceu. Sabe por quê? Porque de uma hora para outra, ela foi boicotada. Agora, por que a gente não quer ter um debate sério sobre uma questão tão delicada? Tínhamos combinado que metade dos oradores seria da parte dele, metade da minha parte. Vamos ter debates qualificados. Eu acho que precisa ter endocrinologista. Sabe, esses argumentos que foram trazidos aqui, eu quero que você fale das organizações internacionais e nacionais, Conselho Federal de Medicina. Vamos falar de gente capacitada e habilitada para ajudar a formular nosso debate. Porque senão a gente está falando de um achismo. Eu posso trazer aqui uma dúzia de vídeos também falando o contrário. Mas eu não peço que vocês se atenham ao que eu digo. Eu peço que se atenham ao que a comunidade científica tem debatido sobre esse assunto. E nesse sentido, sim, nós somos incipientes. Todos nós, salvo quem está dentro da área estudando sobre o tema. Quando eu não sei um tema de segurança pública, ou quando não sei um tema que fala sobre habitação, para discutir de forma profunda, eu vou atrás, eu quero ouvir especialistas. E não são especialistas do meu espectro político ou do meu campo político. Eu quero ouvir pessoas e entidades e organizações autorizadas, respeitadas e idôneas que teçam sobre o tema. Agora, o que não dá é para a gente fazer dessa Assembleia um balcão de vontades próprias. Isso é que não dá. Desculpa, isso é que não dá. Não dá porque uma prática e uma assinatura nos papéis daqui, eles ressoam mais tarde na sociedade. Uma outra coisa que eu acabei de lembrar, que eu falei do anacronismo, deputada Carla Morando, que é uma pessoa que também estava muito integrada no tema, seria importante que a senhora ouvisse, por favor. Eu faço questão de ouvir as pessoas quando estão aqui na tribuna. Uma outra coisa muito importante que eu considero extremamente anacrônica, acabei de falar, projetos afirmativos em relação à população LGBT, eles não tramitam. Falei hoje de uma lei que falava sobre discriminação em lugares de instituições públicas ou privadas. Foi vetada. Do programa Transcidadania, que prevê um processo de reparação escolar e do mercado de trabalho. Está empacado na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto que Isa Pena apresentou, o dossiê Mulher. Esse projeto só passou quando as mulheres trans saíram do projeto. Ou seja, existe um recado objetivo sendo dado para essa população. E eu acho que tudo bem se a gente, no caso não eu, assumir que existe uma prática compulsória
de exclusão em relação a essa população. Agora, não dá para velar isso num discurso falacioso de respeito, porque respeito não é teórico, respeito é prática, não é dar oi, é beijinho no rosto. Respeito é quando você compreende a alteridade e a dimensão da subjetividade do outro. Não lhe cerceia espaço e permite circulação e, acima de tudo, garantia de direitos que a população trans, infelizmente, hoje, nunca que eu pensaria ter que debater trans nos esportes, porque nossa pauta primeira é o direito à vida, ainda, para vocês entenderem a incipiência ainda da vida de uma pessoa transexual no Brasil. Espero que tenhamos parcimônia e serenidade para não sermos levianas para além da população trans, mas para o recado, para a sociedade, em relação a um grupo tão estigmatizado como esse. Muito obrigada.